Alô, pessoal, muito boa noite. Dácio, ainda é cedinho, você fala boa noite, então um bom finalzinho de tarde e um bom comecinho de noite. Aqui estamos para mais uma apresentação do Show Mais e pasmem os senhores e as senhoras, o programa desta noite leva um número espetacular, completando 13 anos e pouquinho no ar. É o programa número 2696. Está aqui marcado na tela, ó, 2696. Então, aqui estiveram mais de 7, 8 mil convidados e especialistas, cada qual, logicamente, declinando sobre suas especialidades. Hoje o programa é bem didático, ele é bem informativo também, com duas pessoas muito importantes que nos visitam. Nós vamos falar sobre como lidar com a dor. Meu Deus do céu, coisa... Só quem está com a dor é que sente realmente, não é, o problema de estar com uma dor. Dácio, mas a dor no ciático é uma dor horrível, dor de dente, tudo quanto é dor, gente. Não tem essa, é dor, na minha modesta opinião, né? Agora, deve ter realmente uma escala hierárquica das dores que nós vamos descobrir com os convidados de hoje. À minha extrema-direita, eu recebo com muito prazer a presidente do Instituto Viver Hoje, Cristina Gomes. Vamos lá, Luizinho. Aumenta o retorno, Luizinho. Obrigado, Cristina, pela presença obrigada, no nosso programa. E na outra ponta, recebemos um oncologista clínico e membro também do Comitê Científico do Instituto Viver Hoje, o Dr. Ricardo Camponero. Obrigado também pela presença. Obrigado, boa noite. Ricardo. Cristina, o que é o Instituto Viver Hoje? O Instituto é uma plataforma voltada para a informação da sociedade, levando projetos e ações voltados para a oncologia. E desde quando existe o Instituto Viver Hoje? O Instituto foi lançado ano passado, nós somos um bebê que engatinha aí a passos largos, estamos há um ano no mercado, e o nosso diferencial é que ele é totalmente acessível. É o primeiro portal na área da saúde voltado com plataformas diferenciadas e o primeiro totalmente falado também no Brasil. Ele tem uma ferramenta que permite que qualquer pessoa possa ouvir todo o conteúdo do portal. Interessante. Sim, é uma ferramenta portuguesa que foi doada pela Red Speaker. Só nós é que temos no Brasil. Ela é bem diferente. Então, a existência dele, toda a infraestrutura dele está logicamente falada. Sim, está falada. E pode ser ouvida, logicamente. Sim, pode ser ouvida. Interessante. Vamos falar com o Dr. Ricardo Camponero, oncologista clínico e também membro do Comitê Científico do Instituto Viver Hoje. Interessante essa ferramenta para que as pessoas possam entender melhor, principalmente nós leigos, a respeito de tudo aquilo que os senhores já condensaram, não, doutor? Isso dá acesso para pessoas que não teriam acesso, né, que seriam restritas, mas assim, tem linguagem em Libras, então as pessoas que têm deficiência auditiva podem participar. Então isso amplia muito mais a abrangência da informação. Agora, doutor, eu coloquei uma escala na dor no começo do programa. Foi muito interessante. De um leigo também, foi muito né? Interessante. Mas deve ter dorzinha, mas dor ela e tem dorzão, né? Mas tem um aspecto muito importante do que você falou. Primeiro, assim, a pior dor é a dor que é na gente. Né? Então, eu falo assim, uma unha encravada, uma bailarina pode ser incapacidade profissional. Com certeza. Né? E para ela pode ser a pior dor do mundo, porque ela não pode trabalhar. Uma afta já atrapalha. É verdade. Então, assim, as escalas de dor, existem escalas de dor, existe dor pior, existe dor melhor, né? Existe dor que dói mais, dor que dói menos, mas a comparação é sempre o seu parâmetro. Então, quando a gente faz a escala de dor, a gente pergunta para o paciente, um lado é nada de dor, isso todo mundo sabe o que é, e o máximo é a pior dor que você já viveu. Então, o paciente gradua perto da experiência de vida dele. Então, assim, não dá para comparar uma dor que você deu nota 7 com a que uma outra pessoa deu nota 7. Pode ser totalmente diferente a dor da outra, mas é dentro da vivência da própria pessoa. Então, ela é um critério subjetivo e individual. Então, a gente avalia a dor do paciente com ele mesmo. Então, a gente pergunta, a sua dor está melhor? É com base no referencial dele mesmo. Então, a dor sempre tem uma característica pessoal de cada um. Ela pode ser graduada, ela pode ser avaliada, mas não se pode comparar indivíduos diferentes. Cristina, fica à vontade também em participar. Não é pergunta e resposta, senão fica meio vestibular, né? Ok. Fique à vontade. Eu tenho lido ultimamente, e não sei se condiz com a realidade, que a dor não existe mais, existe o sofrimento. Não é? Que a dor física ela pode ser tratada com medicamentos. E o sofrimento não, a pessoa sofre porque está
com aquela patologia que ele sabe, por exemplo, que não vai ter cura, ou então ele sente os reflexos da dor. Está evoluído essa questão da dor, doutor? Sim, eu diria assim, na medicina nada é 0%, nada é 100%. Então dizer que a dor está abolida não é verdade. Existem alguns casos de dor que são de difícil controle. Mas a grande parte das vezes a gente tem medicação de sobra hoje para controlar com muita propriedade os sintomas dolorosos. O que acontece é que hoje a gente tem o conceito de dor total. Não é só a dor física, existe a dor emocional. Eu gosto até de citar os exemplos da própria cultura popular, da dor de cotovelo, né? Da dor de corno. Ou seja, não é uma dor física, mas é um sofrimento. E muitas vezes o sofrimento é expresso como sendo um tipo de dor. A pessoa sofre, mas ela não tem como expressar, não tem vocabulário para falar do sofrimento, ela fala como se fosse um sintoma doloroso. Então isso está dentro do conceito de dor total, e por isso, quando a gente vai tratar a dor, não basta dar remédio. É preciso uma abordagem multidisciplinar que veja o paciente como um todo, inclusive esse aspecto psicológico, social, emocional e até espiritual. Tem gente que acha que tem dor porque sofre por um castigo divino, não é porque alguém fez um mal olhado para ele, não é porque está com encosto. Então, você veja, então existe um sofrimento além do sofrimento físico. Então, a dificuldade, às vezes, de tratar a dor é entender o paciente nesse complexo todo, além do sintoma físico. Cristina, qual é o escopo principal do Viver Hoje, o principal objetivo? É levar informação. Eu penso que quanto mais informação você tem poder sobre um diagnóstico. Não resta dúvida. Então, muitas vezes, o que acontece é que a pessoa recebe um diagnóstico e ela não sabe para onde que ela vai correr. Ela sente um medo danado porque ela fala, bom, e agora, eu vou morrer? Seja ele um diagnóstico de câncer ou de uma doença crônica, porque se a gente for pensar em doenças que você tem que levar para o resto da tua vida, tipo um diabetes, uma pressão alta, então eu acho que conforme você vai tendo informação e você vai sabendo como é que vai ser o seu tratamento, isso caminha de uma forma mais leve, né? Porque eu costumo falar que se você tem informação, você sabe como vai ser o seu tratamento e o que te espera. Então, o intuito do Instituto é o quê? É levar a informação para a população e desmistificar o câncer também. Muito interessante. Aliás, exatamente o mesmo objetivo do Show Mais. Nós completamos no início do ano, deixa eu ver se dá para pegar aqui, ó, número 13, né? Vamos mostrar, Marcelão, em abril de 2017, nós completamos, naquela outra câmera, 13 anos no ar. E um dos objetivos, o objetivo principal do Show Mais é levar a informação. No começo do programa eu disse que nós estamos realizando o programa número 2696, com os temas mais variados. É um grande almanaque. Lógico que nós não podemos nos aprofundar, né, para que a gente possa, como leigos, entender um pouquinho de cada coisa. Mas quem está conosco desde o primeiro programa já tem uma bagagem razoável, já deve ter mudado um pouco o modo de vida, porque a gente fala dos temas mais amplos possíveis e imagináveis. É interessante levar esse néctar útil, não, doutor? É verdade, sem dúvida alguma. Isso dá para os pacientes a capacidade de entender melhor a sua situação, de saber como lidar com ela, de procurar auxílio no lugar certo, porque existe muito misticismo por aí, né? Então, assim, diferenciar aquilo que é sério do que é só o misticismo que muitas vezes atrapalha ou às vezes até piora o quadro dos pacientes. Então, acho que informação boa, de boa qualidade, é sempre fundamental. Agora, hoje em dia tem um perigo, né? Assim como nós temos informações boas, precisas do Viver Hoje, o mundo está em aberto, não é? Em todos os sites, com todos os tipos de informação, não é? E informações ricas, às vezes para o mal, erradas, mas ricas, com fotos, com desenhos, com clipes, com tudo. Sim, o importante é você sempre buscar uma fonte... Uma fonte fidedigna, exato, acima de tudo. Exato. Todos os materiais que são feitos no Instituto, seja ele online ou offline, ele é validado por um comitê científico, da qual o Dr. Ricardo faz parte. Agora, a pessoa chega no Instituto, como é que faz para participar? Mas na prática mesmo. Então, o Instituto ele funciona de forma online. Então, se você entrar no portal e procurar lá... câncer de testículo, você vai ter lá uma série de informações sobre tratamento, tudo que existe disponível para câncer de testículo. Se você quiser mandar perguntas, a gente consegue responder as perguntas. Nós temos também as campanhas com a população, né? Então vem aí Outubro Rosa, Novembro Azul, e nós estamos no corpo a corpo aí com a população. Setembro Amarelo.
Sim, mas nós estamos mais voltados para a oncologia, né? Então, nós estamos aí no corpo a corpo com a população, Então, levando informação. O Instituto funciona totalmente online. Online. Exato. É muito interessante isso, Sim. é muito interessante. E a pessoa, se quiser dialogar com vocês respondem de imediato. Sim, nós temos as lives também, que inclusive o doutor Ricardo já fez algumas, e aí nós colocamos os horários, os assuntos, e ela é aberta para... Não é só, ele não é voltado só para paciente, mas ele é voltado para a população como um todo, né? Então você tem, às vezes você tem um diagnóstico na família e você tem dúvidas e você vai buscar informação. Seja em um material que você tem por escrito ou numa live onde você tem um médico disponível para responder perguntas. E as pessoas participam, doutor? Participam. Eu acho que a grande dificuldade nisso é que as pessoas têm dificuldade de separar o que é uma consulta médica do que é uma pergunta para esclarecer uma dúvida, né? Então, acho que a finalidade do Instituto é esclarecer dúvidas genéricas, mas não prestar consulta médica. Então, a gente toma muito cuidado para que uma pessoa que esteja questionando não transforme isso numa consulta online. Então, acho que é a única preocupação, quer dizer, nada substitui o contato presencial com o médico, a visita ao médico. Isso é para tirar uma dúvida ou não, esclarecer algum ponto ou não, mas não o que muitas vezes as pessoas tentam fazer, transformar isso numa consulta médica. O que mudou nos ensinamentos, né, nos fundamentos desta doença, do câncer, nos dias de hoje? Mudou extremamente, assim, é totalmente diferente do que era 10 anos atrás. Conhecimentos da biologia celular da célula, biologia molecular, os detalhes moleculares hoje do processo neoplásico são muito mais bem decifrados, muito mais bem conhecidos. A gente tem praticamente um remédio novo a cada mês, a gente tem um remédio novo saindo com base nessas novas proposições. Então, acho que é uma oncologia totalmente diferente da oncologia de 10 anos atrás. A mudança é radical, drástica e com grandes progressos, quer dizer, com grande sucesso em prolongar a vida, dar qualidade de vida e até curar muitos pacientes. Independentemente disso que se estuda e que se sabe cada vez mais sobre várias correntes do câncer, os senhores são pegos de surpresa com novidades da própria patologia? Acho que hoje em dia, assim, novidade é pouco provável. Os pacientes são muito bem seguidos, a gente tem muitos exames muito sofisticados, a gente consegue prever muitas coisas que vão acontecer, então acho que não dá para chamar de surpresa, né? Acho que a gente tem evoluções boas, evoluções ruins, tem casos que vão melhores, casos que vão piores, mas hoje as coisas são mais ou menos previsíveis. E todas as multiplicidades celulares são conhecidas? Não, com certeza seria muito difícil dizer que todas são conhecidas, né? A gente tem, ao longo desse tempo, desenvolvido refinamentos do diagnóstico. Hoje, o câncer de mama não é mais uma doença única. Hoje, o câncer de mama se divide em vários tipos de câncer de mama, luminal A, luminal B, triplo negativo, HER2. O mesmo vale para câncer de colo, com mutação do Carras ou não. Ou seja, então, hoje, você não tem mais o diagnóstico do câncer do órgão. Hoje a gente refina esse diagnóstico cada vez mais. Então, em câncer de pulmão, hoje se analisam mutações de resistência. Então, uma mutação de um gene e o tipo de mutação indica, às vezes, o remédio que você vai usar. Perfeito. Então, tanto que hoje já tem muita gente na oncologia se especializando numa área só da oncologia. Então, estão surgindo especialistas em câncer de pulmão, especialistas em câncer de intestino, especialistas em câncer de mama, porque já está ficando tão grande o conhecimento que, às vezes, não dá para a pessoa só decifrar tudo. Então, hoje a pessoa fala, já tenho câncer de mama, como é que trata? Assim, qual tipo de câncer de mama? Existem vários tipos de câncer de mama. Então, hoje, o refinamento diagnóstico, o refinamento de tratamento é cada vez maior. Por isso, algumas pessoas se curam, outras não, dependendo do ataque que sofrem. E isso não é só para câncer, né? Sim. Algumas pessoas morrem de diabetes, algumas pessoas morrem de pneumonia, então isso vale para a medicina como um todo, né? Então, tem gente que pode ter uma encravada, fazer uma gangrena e morrer de septicemia. Então, assim, na medicina não tem nada que seja 100% curável e nada que seja 100% letal. Doutor, se a morte é tão factual, por que tanto medo do câncer? Nós voltaremos daqui a pouquinho, vamos fazer um intervalo. Vamos. Por que ela apavora tanto ainda essa patologia? Não é? As décadas vão passando e parece que o medo, o susto, não é, das pessoas vão aumentando também, né? Às vezes a gente não quer nem falar o nome. Já já a gente volta. Atenção, a TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural.
E não tem cura, viu? Não adianta, pode procurar um instituto que for essa dependência cultural, uma coisa que é um vírus na realidade, né? Os estudos estão sendo desenvolvidos para detectar o que está acontecendo, mas as pessoas vão se envolvendo cada vez mais com o Show Mais. Isso é muito bom, a gente gosta. Ah, tá. Pois não. Claro que eu vou falar da LL Presentes, que fica na Rua Laura 740, na Vila Bastos, em Santo André. Gente, é um show de loja, pode ter certeza absoluta. A loja toda já é uma vitrine, é um showcase. Espetacular. E as mulheres são detalhistas. Uma quer uma xícara com a asa virada para o lado direito, a outra quer saber se tem asa do lado esquerdo para canhoto, outra não quer asa nenhuma, outra quer tampa na xícara, uma quer vermelha com azul, outra azul com vermelho. É assim, há mulheres que se instalam, esse é o verbo instalar, elas se instalam dentro da LL, ficam lá horas e horas. Semana passada uma senhora entrou na terça, saiu só na quarta-feira, de tanta novidade que tem lá. LL Presentes, Rua Laura 740, na Vila Bastos, em Santo André. Pronto, já estamos de volta, recebendo com muito prazer a presidente do Instituto Viver Hoje, a Cristina Gomes, e estamos recebendo também o oncologista clínico e membro do Comitê Científico do Instituto Viver Hoje, o Dr. Ricardo Camponeiro. Eu tinha deixado no ar, né, doutor? Isso, a questão sobre o medo e o preconceito. Exatamente. Né? Isso é extremamente comum na história da medicina. Né? A gente já teve o medo da peste, depois a sífilis, depois a tuberculose. Né? Então, assim, as doenças vão passando por suas épocas. Mas o câncer está se perpetuando, não? É uma coisa que já dura mais de 40 anos, isso. Mas assim, os progressos estão cada vez mais acentuados. Né? E agora já vê que já está trocando até o câncer para o Alzheimer. Hoje as pessoas têm mais medo do Alzheimer do que do câncer, porque tem muitos sobreviventes de câncer e não tem ninguém que tenha sarado do Alzheimer. Né? Então também, a gente já está começando a mudar isso. O câncer está deixando de ser o vilão, até porque a gente está vendo cada vez mais celebridades que estão ficando curadas do câncer. Né? Então isso está começando a desmistificar. Mas tem a ver com aquilo que a gente falava antes, os progressos foram muito rápido. Então, assim, para você ter a ideia, a geração das nossas avós e das nossas mães ainda tinha o câncer como uma doença sem tratamento. A quimioterapia moderna começa em 1970, ou seja, então é uma coisa relativamente recente. Então, assim, acho que ainda não deu tempo das pessoas se habituarem com isso, mas hoje a gente já está percebendo essa troca, né, causa mais impacto do paciente se falar que ele está começando a ter um Alzheimer, uma demência de algum tipo, do que se ele tiver câncer. Porque ele fala assim, olha, achei o câncer no começo, e câncer no começo, câncer no início, quase sempre é curável. Cristina, as pessoas que ligam para o Viver Hoje, continuam ligando, travam uma amizade, uma dependência, aspas, né, no bom sentido, para que elas possam suprir a necessidade de conhecimento? Sim, sem dúvida. Você sabe que a gente acaba fazendo algumas amizades, inclusive, né? Nós tivemos um ensaio fotográfico aqui em Santo André com as pacientes da Viva Melhor, e que ele vai desmembrar em várias exposições por São Paulo, e elas fazem bastante perguntas e depois a gente acaba ficando amiga, porque elas estão sempre online mandando alguma coisa, ou querendo saber quando vai ter um evento, quando que o médico tal vai falar sobre um assunto. E o papel do Instituto é esse também, é acolher as pessoas, né? Porque o diagnóstico do câncer, ele não é fácil, e o impacto sobre a família também é muito grande. E o Instituto, qual é o papel dele diante disso? É desmistificar o câncer e trazer a sociedade para uma realidade de como as coisas acontecem, como é um tratamento, porque para a gente que lida com isso no dia a dia, é mais tranquilo. Agora, para pessoas que não são da área médica ou não trabalham com revistas médicas, um diagnóstico ele é mais chocante. Uhum. E ele mexe com a estrutura familiar, né? Com certeza. O doutor Ricardo foi muito feliz ao citar alguns exemplos. Não, ele citou o que está acontecendo com muitas celebridades que são salvas, elas se livram do câncer, e eu acho que não existe exemplo otimista melhor do que isso. Ver uma pessoa que declara que tem a patologia e que depois de 6, 7 meses, 5 meses, 4 meses, volta com a corda toda, trabalhando normalmente. É um grande incentivo, não, doutor? E lembrar que elas ficaram curadas não porque são celebridades, mas essa é uma amostra que se dá, sim, se põe na frente do público. Né? Mas junto com esses, muitas pessoas estão. Então, hoje, assim, tem coisas muito bonitas. A doutora Silvia Berdalize, em Campinas, que trata de adolescentes com leucemia e linfoma, ela faz uma festa
que era no Instituto, agora é no Parque, que é a festa do arco-íris, que ela junta todos os sobreviventes que ela já tratou. Então, é uma festa que hoje junta milhares de pessoas. Então, assim, hoje os encontros de sobreviventes também estão mostrando quantas pessoas são. Nos Estados Unidos, hoje, são mais de 30 milhões de sobreviventes de câncer. Então, por isso que a gente está dizendo, assim, está mudando o preconceito de que câncer é uma doença fatal. Então, hoje é muito comum achar pacientes, ele se vem na sala de espera, um paciente que está fazendo a quimioterapia, encontra o outro que está fazendo sua consulta anual de retorno. Então, ele vê, olha, se ele ficou curado, talvez eu também fique. Né? Então, assim, não tem mais aquele estigma de um hospital tenebroso, que todo mundo morre. Então, hoje as coisas estão ficando melhores, mas é fundamentalmente não só pelo tratamento mais adequado que a gente tem, pelo tratamento mais moderno, mas por um diagnóstico cada vez mais precoce. E o doutor, pela experiência, há quanto tempo é um oncologista? E já faz tempo, já passou dos 30 anos. Então, muita coisa o doutor viu sim, em loco o evoluir da ciência, né? muito rápido, é verdade. Puxa vida, que interessante. E como o doutor se ligou ao Viver Hoje? Já nem sei mais como começou, quer dizer, porque, na verdade, assim, junto com a minha prática clínica, eu sempre participei de algumas ONGs, assim, acho que a gente tem que ter uma contribuição social também, além da contribuição científica. Então, eu sempre vinha ligado, a gente começou fazendo alguns trabalhos isolados, e aí a gente foi se aproximando, e a Cristina mudou a proposta do Instituto, então a gente foi um casamento aos poucos. Muito interessante. O Instituto chega a convencer as pessoas a procurar ajuda, né? Porque a desconfiança de se ter essa patologia parece que já afasta a pessoa dos profissionais da medicina, né? Olha o medo de receber uma notícia de uma biópsia ou coisa parecida, né? A pessoa, conforme a gente estava dizendo, já acha que é o fim de tudo, né? Isso. Qual é o papel do Instituto nesse convencimento? Sim, a ideia é que as pessoas façam os exames periódicos. Isso que você falou é real. Às vezes a mulher não vai fazer os exames dela anual, a mamografia, o Papa Nicolau, porque ela fala, eu não quero nem ir porque não quero que descubra nada. E é aí que as coisas acontecem, porque ela passa aquele ano sem fazer os exames dela e no ano que vem, quando ela aparece lá, ela já tem um nódulo de mama grau 2. Se ela tivesse ido no ano que ela deveria ter ido, ele estaria bem pequenininho e a chance de cura é muito maior. Então, é trabalhar a conscientização, essa educação mesmo de que você precisa olhar para você precisa fazer os seus exames e você precisa saber o que você está predisposta a desenvolver. E eu corro o mesmo risco que qualquer outra pessoa. Então, eu preciso cuidar de mim, eu preciso cuidar da minha saúde, porque para eu cuidar da minha família, eu preciso estar bem, senão eu não consigo cuidar de mais ninguém. Os senhores especialistas... Assim, à vontade. Acho que assim, isso também tem mudado agora, né? Porque assim, você estava citando no começo do programa do Outubro Rosa, Novembro Azul, Setembro Amarelo. Então, o câncer está na mídia todo dia. Sim. Né? E as pessoas agora se expõem para falar que tiveram doença. Então, acho que as pessoas estão deixando de fugir, estão perdendo o que eu chamo de cancerofobia, até porque algumas empresas grandes hoje pagam para os seus funcionários exames de check-up. Então, você pega um exame de check-up de uma mulher que é funcionária de uma grande empresa, está lá a mamografia, está lá o Papa Nicolau. Então, acho que assim, o conceito tem mudado e as pessoas estão se conscientizando que quando você acha no começo a doença, isso geralmente tem cura. Então, acho que hoje tem visto até o comportamento contrário. Pessoas que têm lesões que são benignas ou pré-neoplásicas e que correm no consultório com medo que seja câncer. Então, a gente tem muitas consultas hoje que não são câncer. A pessoa vai lá porque ela teve um parente que teve, ela achou uma pinta estranha, ela viu na televisão que se tivesse alguma alteração na mama tinha que procurar o médico. Então, está crescendo o número de pessoas que vai no consultório para exatamente descartar a possibilidade de ser câncer. Então, aquele medo assim, não, melhor não olhar porque daí eu não vou ter câncer, as pessoas têm visto que isso é um comportamento totalmente sem sentido. Né? A gente chamava isso da política do avestruz, ou seja, eu escondo a cabeça, nada está acontecendo. Né? E as pessoas perceberam isso. Então, as pessoas descobriram hoje que é melhor você correr no médico e ele dizer que não é nada, ou achar uma doença no começo, onde você pode fazer uma cirurgia conservadora de mama. Você acha um tumor de 1 centímetro na mama, você não vai precisar tirar a mama toda, você vai tirar só o nódulozinho. Dá para fazer radioterapia no intraoperatório, não vai ficar com a pele queimada, não vai ter nenhuma complicação. Se você achar um tumor pequeno, talvez não precise de quimioterapia. Né? Então as pessoas estão descobrindo que quanto mais precocemente você acha, melhor é.
E até porque, assim, câncer é uma doença de incidência crescente. No Brasil, a estimativa do governo é que a gente está próximo de 500 mil de casos novos por ano. 500 mil de casos novos por ano. Então, quase todo mundo tem um parente próximo, se não for na própria família, ao redor da família, de alguém que teve câncer. E já viveu essa situação de saber que quanto mais precocemente você diagnostica, mais simples é o tratamento e mais efetivo ele é. Na esteira do que o doutor está dizendo, que sempre tem alguém na família que já teve ou vai ter. Tem origem isso? Tem explicação? Tem faixa etária? Tem incidência na alimentação, região do país, região do mundo? Como se explica o câncer? Na verdade, essa talvez seja a maior dificuldade para erradicar essa doença, que não existe uma causa para o câncer. Câncer é uma doença multifatorial. Então, tem componentes genéticos, né, tipo o que tinha a família da Angelina Jolie, né? Tem componentes hereditários, tem componentes que não são genéticos, mas que são mudanças do gene. Tem comportamentos ambientais, então ninguém tem dúvida hoje que o HPV é o grande vilão para o câncer de colo de útero e para o câncer de orofaringe. O cigarro é o grande vilão para o tumor de bexiga, para os tumores de boca, para o tumor de pulmão. Então a gente tem desde bases genéticas até vírus que causam câncer, bactérias que causam câncer, exposições ambientais que causam hereditariedade. câncer. Hereditariedade. Então assim, câncer é uma doença plurifatorial. É igual você fazer meteorologia. Não sabe? Você vai olhar temperatura, pressão, vento, umidade, você tem que saber se vai chover ou não. Aqui a gente está lidando com muito mais variáveis, né? Assim, do corante vermelho que você comeu na salsicha, do conservante, do aspartame, do adoçante, ou seja, você junta tudo isso e você não consegue nem estudar as interações entre tudo isso. Dá chuvisco com nuvens então, esparsas. Câncer é. Ou a probabilidade de chuva amanhã é 30%. Né? Então, essa é a situação. Então, esse talvez seja o principal problema, porque as pessoas ficam inseguras, porque assim, o que eu faço para evitar câncer? Assim, não tem como. E aquilo que você fala assim, é uma doença moralmente cega, dá em homem, dá em mulher, dá em honesto, dá em ladrão, dá em criança, dá em idoso. Já tem criança que nasce com 6 meses com retinoblastoma, que é o tumor da retina, ou com leucemia. Então pode dar em qualquer fase da vida. Algumas fases da vida são mais comuns, porque como você junta várias alterações, quanto mais idoso você fica, maior o risco de você ter câncer. MTST amplia a invasão em São Bernardo. Volks volta a funcionar. Prefeitos do ABC se reúnem com o ministro Gilberto Kassab no escritório do consórcio ABC em Brasília. Orlando Morando entrega corredor Alvarenga. Bandidos explodem caixa eletrônico da Câmara Municipal de Mauá. E ainda, 2 homens são presos em São Bernardo e 1 em Ribeirão Pires. Não saia daí, porque logo após um rápido intervalo, após, logicamente, o encerramento do Show Mais, a gente vai fazer o nosso J+. Não percam essas e muitas outras notícias, uma equipe toda completa trabalhando para levar para vocês tudo o que está acontecendo em nossa região. Os nossos agradecimentos a Cristina Gomes, presidente do Instituto Viver Hoje. Obrigado, Cristina, pela presença. E agradecemos também o Dr. Ricardo Camponeiro, oncologista clínico e membro do Comitê Científico do Instituto Viver Hoje. Obrigado, Dr. Ricardo. Darcio. Valeu, uma aula, hein? Va bene, per ora è solo. Una buona sera a tutti. Dormire con Dio, parliamo domani. Bella. Riposare in pace. Ciao.